pessoal, eu sou Luciano Freire, professor de teatro das Oficinas Culturais de Franco da Rocha 2020. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 10. Vamos concluir a etapa dos exercícios do onde, do quem e do que. Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho com o que. E eu vou estar trazendo hoje dois exemplos de como pode acontecer o que dentro de uma cena. Vou deixar de forma bem clara para que vocês possam entender como acontece essas duas variações, que não é nada mais, nada menos do que o objetivo do personagem. Só que esse objetivo, ele sempre traz por trás dele um conflito. É esse conflito que vai deixar a cena mais teatral. Então, quanto mais nítido for esse conflito, mais teatral vai ficar a cena. Exemplo, a gente tem a história de Romeu e Julieta, né? Tem o amor dos dois e por trás desse amor tem a briga das duas famílias que impedem que esse amor aconteça. Então, aí a gente vê um objetivo e vê um conflito por trás. Então, todo esse conflito que vai deixar a trama cada vez mais teatral. Então, o que não é nada mais, nada menos do que o meu objetivo, acompanhado de um conflito. Então, vem o objetivo e vem um conflito junto. Aí, nessa cena, eu acabei de perceber uma coisa. Se tem um conflito, pode haver um antagonista, que é aquele personagem que está fazendo oposição à minha vontade. Então, eu faço de conta que o meu personagem é o protagonista da história e ele vai ter um adversário, que vai ter também uma vontade que é contra a minha vontade. Né? O antagonista ele tem um objetivo que muitas vezes é contra o meu objetivo. Né? O antagônico, ele é contra, ele é o meu adversário. Ele está sempre em luta contra aquele objetivo meu. Aí você me pergunta, mas Luciano, e se o meu adversário for um adversário abstrato, subjetivo? Aí eu vou te dizer uma coisa, vai ficar um pouco mais complexa a cena, mas vai ficar também muito rica, porque já entra naquela parte que eu falei, que o ator ele precisa ter um olhar investigativo e profundo a respeito da história do seu personagem. Então pode haver um conflito dele com ele mesmo, com as questões pessoais dele, de dificuldade, com alguma questão familiar, ou então de dificuldade até com o meio que ele vive, com a cidade, com a estrutura do espaço onde ele vive. Por exemplo, deixando um exemplo claro aqui de conflito, né? A gente tem a história de Romeu e Julieta, que tem o amor dos dois, que é impedido por quem? Pelas duas famílias, tanto a família do Romeu quanto a família da Julieta. Então a gente vê nítido um exemplo de conflito. E quando não tem ninguém propriamente dito, assim, pode ser uma situação conflituosa, onde cada um quer alguma coisa e cada um está ali tentando conseguir aquilo que quer. E aí a gente vê um conflito nítido, porém um pouquinho mais subjetivo. Eu vou dar o exemplo e vai ficar mais claro para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, um exemplo claro que eu vou dar é numa situação onde tem duas crianças brincando, né? Então, pode chegar uma terceira criança, que é o valentão, e acabar toda a brincadeira. Então, a gente viu aí um exemplo de conflito. Outro exemplo de conflito que pode acontecer é o casal, marido e mulher, sendo que o marido não quer trabalhar e a esposa quer que ele saia de qualquer jeito de dentro de casa para ir trabalhar. Só que nenhum deixa evidente essa vontade, né? Mas vai acontecendo várias coisas, situações, onde esse conflito fica incutido dentro da cena e quem assiste acaba percebendo. Então, esses são dois
exemplos claros de como o conflito pode acontecer na hora da cena e você perceber como fica muito nítido. Então hoje eu quero agradecer muito a presença de vocês. Exercitem aí em casa esse exercício, não é nada difícil. Vocês vão ver como é interessante. Muito obrigado a todos, se cuidem e até a nossa próxima aula.